Aula 14. Vamos ver agora como funcionam algumas funções lógicas do Excel. As funções lógicas são as funções mais, eu diria, as funções mais importantes do Excel, porque quem não souber usar a função C, principalmente a função E, a função OU, principalmente a função C, não consegue fazer nada assim de sofisticado dentro do Excel. Eu não consigo imaginar alguém desenvolver uma planilha sofisticada sem o uso dessas funções ali, ok? Vamos então praticá-las primeiro, vamos na planilha 2 aqui. Vou jogar aqui, vou colocar aqui para que vocês entendam bem a função E, a função OU e a função C. E, OU e C. Normalmente a gente nunca vai utilizar, raramente vamos utilizar a função E sozinha ou a função OU sozinha. Nós normalmente vamos utilizar a função E e OU juntamente com a função C, ou na maioria dos casos somente a função C, ok? Mas é importante que você saiba a diferença entre uma e outra, ok? Em resumo, são funções lógicas. Também tem outras funções lógicas que é a função não, tá certo? Muito bem, então vamos lá. Sinal de, aliás, vamos primeiro analisar o que faz a função OU. A função OU é o seguinte, ó, vamos supor que eu tenho aqui a palavra falso, ou melhor, eu tenho aqui a palavra verdadeiro, certo? O que são valores lógicos? É ou não é, concordam? Então aqui eu tenho aqui a palavra verdadeiro e tenho aqui a palavra falso, tá? Analisando a função OU aqui, com essas palavras aqui, uma delas sendo verdade, uma das duas condições sendo verdade, usando a condição OU, na situação OU, melhor dizendo, né? Então, o resultado também é verdade. Então, verdadeiro e falso. Tem um verdadeiro? Tem. Então, o resultado final é verdadeiro. Ok? Agora, vamos tentar falso e verdadeiro. Falso e verdadeiro, o resultado, como um dos dois é verdadeiro, então o resultado também será verdadeiro. É uma questão de lógica, né? Vamos colocar aqui então verdadeiro com verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro. O resultado vai ser sempre verdadeiro. Ok? Já falso com falso, o resultado será o quê? Falso. Então, na condição ou, na situação, na função ou, a única possibilidade de o resultado ser falso é quando ambas condições forem falso. Uma delas sendo verdadeiro ou as duas sendo verdadeiro, o resultado final vai ser sempre verdadeiro. Agora vamos usar a função E aqui, ó. Na função E, os mesmos valores. Deixa eu até copiar isso aqui para a gente não perder tempo. Vou segurar o Ctrl, vou aqui na borda e vou copiar aqui para baixo, certo? Então, na condição E, na situação E, as duas ou todas as condições a serem analisadas têm que ser verdadeiras para que o resultado seja verdadeiro. É isso que é o E. Essa aqui tem que ser verdadeiro e essa aqui tem que ser verdadeiro. No de cima não. Esta aqui ou esta aqui sendo verdadeiro, o resultado será verdadeiro, entenderam? Então, verdadeiro com falso, o resultado é falso. Por quê? Para ser verdadeiro, esta e essa aqui teriam que ser verdadeiras. Falso com verdadeiro, falso também. Verdadeiro com verdadeiro, o resultado será sempre verdadeiro. Falso com falso, o resultado será falso. Vamos ver então se eu estou fazendo a coisa certa. Sinal de igual. Abro parênteses, aliás. Ou, abro parênteses. Vou clicar aqui. Ponto e vírgula. Vou clicar aqui. Ok? Então, na condição ou, ambas condições têm que ser verdadeiras para que, aliás, uma das duas condições sendo verdadeiras, o resultado será verdadeiro. Deu certo. Vou usar o autofill e vou puxar até aqui embaixo. Ó, exatamente igual como a gente fez aqui, ó. Entenderam? Agora vamos ir para outra. Sinal de igual e, abro parênteses. Esta aqui, ponto e vírgula, com esta aqui, significa o quê? As duas condições têm que ser verdadeiras para que o resultado seja verdadeiro. O B6 é verdadeiro, mas o C6 não é verdadeiro. Por isso, o resultado final vai ter que ser falso. Uso o autofill, puxo para baixo aqui, ó, tá ali. É assim que funciona. Agora, vamos pensar um pouco além disso, tá? Vamos fazer aqui um teste, tá? Vamos supor que aqui eu tenha a palavra idade, tá? Idade. Vou colocar aqui a idade de 12, tá? Agora eu vou colocar o seguinte, ó.
Eu quero analisar se o valor que eu até vou colocar aqui a palavra resultado. Resultado. Eu quero saber se o 12 é maior que 18. Ok? Então vamos lá. Sinal de igual. Apenas eu clico aqui. Isso aqui maior que 18. Enter. Ele analisou. O A12, que é esse aqui, não é maior que 18. Portanto, o resultado é falso. Se eu vier aqui colocar um valor 19, verdadeiro. Se eu colocar 18, falso. Por quê? Porque a condição é bem clara aqui. Se só se for maior que 18. Ah, mas e quando for igual a 18 também eu quero que seja verdadeiro. Tá ali, ó. Então, o A12 ele analisou. É maior ou igual a 18? É, portanto, verdadeiro. Se eu colocar aqui 10 de novo, falso. Ok? Muito bem. Agora vamos fazer assim. Ó. Vamos colocar aqui, vamos mover essas duas células. Vou dar um Ctrl X e dar um Ctrl V aqui. Aqui vamos colocar aqui, por exemplo, sexo. E aqui eu vou colocar a palavra F, de feminino. Então agora aqui o que eu vou fazer? E vamos supor que aqui seja uma pergunta, né? Pode dirigir, tá? Então aqui, ó, só para um exemplo assim hipotético, né? Nós temos a coluna idade e temos aqui o sexo da pessoa, se é feminino ou se é masculino, tá? Sem nenhum preconceito, mas supomos que se a idade for maior ou igual a 18, certo? E o sexo for feminino, o resultado pode dirigir tem que ser o quê? Verdadeiro. Sim, pode dirigir. Já se a idade for maior ou igual a 16 e o sexo for masculino, também pode dirigir. Ok? Então, nesse caso aqui, como é que a gente teria que fazer aqui? Vamos lá. Sinal de igual. Temos que usar a função OU e dentro da função OU, a função E. E aqui a gente faz o quê? Aqui, sendo maior ou igual a 16, ponto e vírgula, e aqui for igual a, entre aspas, M, tem que ser aspas dupla. Por que o M? Porque M é um texto, né? Então, fecha o parênteses, ponto e vírgula. E agora seria, essa aqui, situação aqui seria se fosse homem, né? Para mulher poder dirigir, aqui tem que ser maior ou igual a 18, ponto e vírgula, e aqui tem que ser igual a F. Fecho um parênteses, fecho mais um parênteses, Enter. Falso por quê? Porque só tem 10 anos aqui, né? Vamos colocar aqui então 17 anos. Por que falso? Por que falso? Porque é mulher. Mulher tem que ter pelo menos 18 anos, né? Vamos colocar aqui então 18. Enter. Ah, verdade. Quer dizer que sim, pode dirigir, né? Então vamos voltar aqui, ó. Vamos colocar aqui 10. Falso. Vou colocar aqui M. Continua falso. Por quê? Porque tem que ter pelo menos 16 anos homem para poder dirigir, verdadeiro. Só que fica estranho que é verdadeiro, falso, né? Vamos então mudar, vamos usar a função se, tá? Então, para que apareça aqui a palavra sim, sim ao invés de verdadeiro e a palavra não ao invés de falso, não é mesmo? Então, para isso, só substituir ou pela função se, né? Vamos lá, então. Sinal de igual. Se e aqui maior ou igual a 16, ponto e vírgula. E o que mais? E aqui for igual a, entre aspas, M, fecho parênteses, ponto e vírgula, então eu coloco o quê? Sim. Eu posso fazer diferente aqui. Posso fazer assim, ó. Se essas duas condições ali, ponto e vírgula, então vai ser o quê? Sim, ponto e vírgula, se e aqui maior ou igual a 18, ponto e vírgula, e esse aqui for igual a F, fecha parênteses, ponto e vírgula, também será sim. Ponto e vírgula, caso contrário, será não. Fecha um parênteses aqui, mais um parênteses ali. Aqui. Sim, por quê? Porque tem 16 anos e é homem. Agora, se fosse sexo feminino, seria não. E se aqui fosse, então, 18, aqui seria sim. Ok? Pode ser feito dessa forma, ou ainda tem várias formas de fazer isso. Outra maneira seria assim, ó. Seria assim. Eu posso fazer sinal de igual, se, ou, e. Aqui, maior ou igual a 18, ponto e vírgula.
e aqui igual a M, certo? Fecha o parênteses. Ponto e vírgula. Outra condição E. Aqui, maior ou igual. Aqui não é 18, desculpa. Aqui então aqui é 16. E aqui, maior ou igual a 18, ponto e vírgula. E aqui for igual a F, fecho esses três parênteses aqui. Só que antes disso, vamos lá. Caso contrário, se for igual a F, ponto e vírgula, então aqui é para ser o quê? Sim. Caso contrário, é para ser não. Opa, aqui assim tem que fechar um parênteses aqui e tira um parênteses aqui. Então aí, vamos ver se é a mesma coisa. Então, 17 anos sendo feminino, não pode dirigir. Já sendo masculino, pode dirigir. Ok? Pode ver que existem então N maneiras de fazer isso, para ver como é importante saber usar a função C. Tá? Aqui exagerei um pouquinho como primeiro exemplo da função C. Próximos exercícios a gente vai facilitar um pouquinho mais para melhorar o entendimento de vocês, certo?